Soltar o som, né? Oi, gente. Estão me ouvindo? Deixa eu... Vamos esperar o pessoal entrar, né? Vamos dar uns minutinhos aí. Preferia só ficar sozinha nessa estrada. Ai, cadê essa música? Senhora, eu vou falar que o negócio com a senhora. Não consegui achar nada lá no Moodle, tá? Me perdi, me estressei, tá bom? Não consegui achar o material. Como que é? Fala de novo. Não consegui achar nada lá no Moodle, tá bom? Fui lá mó empolgadona, tá? Pra achar material da aula de hoje e tudo mais. Cadê? Não achei. Meu Moodle está todo errado, tá? Só queria dizer isso. Pablinho, vamos com calma. Ó, eu vou mostrar para vocês que eu postei o material lá. Só que eu acho que o que tá acontecendo? Acho que eu tenho duas turmas lá no Moodle. Eu acho que e uma é de contabilidade. E vou até entrar aqui no meu Moodle aqui só para eu não falar bobeira, né? Não, mas eu não duvido que a senhora tenha postado. Eu acredito na senhora. As duas, eu acho que eu tô com 3 turmas aqui. E tem duas que estão com o nome, a denominação errada. Então, eu acho assim que eu tenho que alimentar lá 3 turmas diferentes. Só que eu vou ter que pedir para o pessoal da TI para eles mudarem o nome da disciplina. Quer ver? Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês terem uma noção do que está acontecendo. E aí, se foi isso que eu estou pensando que está acontecendo, a partir de amanhã a gente já resolve, que é facinho. Tá vendo? Ó, o semestre passado nós tínhamos, ó, direito trabalhista. Vocês estão, né? Vocês estão vendo a minha tela, tá compartilhando, né? A minha tela, isso. Ó, nós tínhamos. Tá ok, gente? O que vocês estão vendo compartilhado? Assim, a gente tá vendo a tua página no Moodle. Do Moodle, né? Então, ó, semestre passado eu tinha, ó, direito trabalhista e previdenciário, aí contabilidade 3/2020, ADM 3/2020. Esse semestre está aparecendo para mim aqui, ó, essas 3 matérias, tá vendo? Ó, direito trabalhista e previdenciário, contabilidade 4/2020, que eu acho que aqui tá errado, deveria estar direito empresarial e legislação societária, né? Eu acho que o pessoal de contabilidade é do 4º período, é isso? Só confirmem para mim. Aí, direito empresarial e legislação societária, DM 2/2020, acho que o pessoal do 2º período. E aí, aqui é o que eu estou inserindo o conteúdo. E eu tenho também uma outra disciplina aqui, que é Direito Trabalhista e Previdenciário, DM 4/2020. Então, eu acho que esse conteúdo aqui, essa matéria, e essa matéria estão com a denominação errada. E aí, eu vou pedir para eles arrumarem, colocar direito empresarial e legislação societária, e aí eu vou inserir todo o conteúdo que eu coloquei nessa disciplina, que eu imaginei que todos vocês tivessem acesso, mas como vocês trabalham por módulos, acredito eu que o pessoal do 4º período de a contabilidade, 2º e 4º de ADM, está tudo inserido numa mesma disciplina, né, no mesmo módulo. Por isso que eles têm que separar. Então, vocês não conseguem, ele não consegue abrir uma única turma para mim, entendeu? Então, eu tenho que ficar criando e depois reproduzindo para todas as outras 2 matérias. Matérias não, para as outras 2 turmas, né? Então, aqui, ó, eu coloquei nessa matéria aqui, que é Direito Empresarial e Legislação Societária. Acredito eu que seja só o pessoal do 2º período de ADM que esteja acessando esse conteúdo. Então, esse aqui, ó, matéria... Mim, não, esse. E você de que turma, Pablinho? Que período que você está? Ué, deveria aparecer, né? Então, prof, eu também sou do 2º período, né? Foi o que eu falei contigo Olha agora. só, né? gente. Então, agora os meus argumentos já estão caindo por terra, porque daí nem eu tô mais entendendo. Mas eu vou conversar. A gente acredita que a senhora postou, entendeu? A gente não duvida da senhora. Eu sei. Não, a gente tem que resolver, porque vocês precisam. Um portal é um elemento essencial para esse momento que a gente está vivendo agora, para vocês terem acesso ao conteúdo, para vocês buscarem conteúdo que a gente está colocando lá.
Mas fiquem tranquilos que agora eu peguei o contato direto com o pessoal da TI, porque primeiro eu ficava conversando com a Sara e a Sara ficava intermediando com o pessoal do TI. Agora ela me passou o contato direto e eu vou verificar o que está acontecendo, tá? Fiquem bem tranquilos em relação a isso. Então, amanhã, até no máximo quinta-feira, a gente já consegue solucionar. Que daí eu peço, eu vou fazer assim. Amanhã eu vou fazer uma experiência. Eu vou lançar todo esse conteúdo que eu coloquei aqui para essa turma aqui, nas outras duas que estão com a denominação errada. E aí vocês vão me falar se vocês vão acessar ou não. Tá? Quem que tá conseguindo acessar, gente? Que período que vocês estão? Quem tá conseguindo ter acesso a esse conteúdo? A Débora disse que tá acessando, né, Débora? Por que a minha câmera tá desligada? Ai. Eu boto fé que ninguém tá acessando, não. Não tô acessando, não. Não? Não aparece a matéria pra gente. Acho que ninguém tá conseguindo, professor. O prof, é o Bruno aqui. Fala, Bruno. Eu consigo acessar o direito trabalhista e previdenciário do 4º semestre, mas só que também não tem nada. Esse aí que a senhora acabou de falar que postou, eu nem tenho ele nem tenho ele no meu mundo, não sei nem de nada. Ah, peraí, eu acho que eu sei que eu consigo saber quem que... Membros. Vamos para os membros aqui, né? Usuários. Quem são os usuários inscritos nessa disciplina? Olha aqui. A Carla, Isabel, Carlos, Luiz Felipe. Vocês são de... Esse pessoal aqui de que período? Aqui, Pablini, você aqui, ó. Mas aí tá escrito que nunca consegui entrar, entendeu? Porque nunca deu certo. Último acesso. Entendi. Então, vamos lá, gente, só para vocês me ajudarem. Eu preciso falar, então, pro pessoal do TI que vocês nunca conseguiram ter acesso. É que a matéria não aparece no nosso Moodle. Não aparece no Moodle de vocês. Apesar de vocês estarem aqui, estarem inscritos aqui para mim, não tá aparecendo para vocês. O único Matheus Lopes conseguiu acessar, ó. Né? Último acesso. 23 horas e 32 minutos. O resto ninguém conseguiu acessar. Tá, beleza, gente. Então eu vou levar isso pro pessoal do TI, tá? Só que, então, vamos lá. Que é importante porque a gente programa o conteúdo de acordo com o que a gente coloca lá no Moodle, né? E vocês vão verificar que aqui, ó, tem tudo certinho, ó. O tema da nossa aula, que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução histórica do direito ambiental, o objetivo, que é demonstrar para vocês a importância de entender esse contexto histórico, para entender como a lei, ela regulamenta essa relação hoje, tá? Aí eu coloquei uma estratégia de aprendizagem, que é um Padlet, que eu preparei para a gente depois alimentar, e eu vou conversar com vocês sobre isso, que também estaria lá no portal para vocês acessarem. O nosso material de aula, né, que é os nossos slides, eu preparei pelo Canva, também deixei o link aqui. E eu coloquei aqui, gente, bem interessante, umas videoaulas que eu achei bastante didática, para que vocês possam entender esse contexto histórico. Então, eu não consigo ficar aqui nessa 1 hora de aula, e eu acho que isso nem é interessante, ficar detalhando o conceito histórico, né, dessa fase do direito empresarial. E essas videoaulas, elas são bem didáticas, porque ele praticamente desenha todo esse contexto histórico. E como são vídeos de, no máximo, 15 minutos, não é cansativo para vocês assistirem. Então, vocês podem assistir um vídeo hoje, se vocês, né, se empolgarem, assistir 2, aí depois assistir a segunda e a terceira fase, que são divididas em 3 videoaulas de 10 minutos, 15 minutos. Então, não fica tão cansativo. Por isso, eu achei interessante essas videoaulas para vocês assistirem, né, essas videoaulas, pelo formato que ela foi criada, que é bem didático, bem desenhadinho. O linguajar do professor é um linguajar bem acessível, né? Então, isso também eu busquei né, fazer essa seleção dessa forma, porque não adiantaria nada eu colocar lá um professor já, né, lá de um curso lá de pós-graduação, dando aula de direito empresarial para vocês, que vocês não iriam entender muita coisa. Então, procurei fazer essa seleção desse material dessa forma. Então, eu acho bem interessante. Então, quem tiver
a oportunidade, tiver o tempo de assistir essas videoaulas para poder entender de uma forma bem detalhada essa evolução histórica do direito empresarial, fica aí a dica para que vocês façam. Tá? Depois, se vocês tiverem acesso a esse conteúdo, esse material. Assim como na primeira aula, na primeira semana, tá? Eu coloquei lá também 2 videoaulas bem didáticas sobre o que é direito e a diferença de direito público e direito privado, que nós falamos um pouco do semestre passado, mas é importante relembrar, né, porque nós estamos estudando agora direito empresarial, que faz parte, né, do ramo do direito privado, porque trata das relações privadas, tá? Então, é importante que vocês acessem, né, esse material justamente por isso, né, para que vocês possam ter, né, esse conteúdo para a gente poder discutir aqui nesse momento síncrono, né, que não acho que seja viável para a gente ficar aqui só fazendo uma aula expositiva, né, acho que a gente tem que aproveitar esse momento de uma forma mais produtiva. Mas vamos lá, então, gente. Antes disso, né, vamos começar fazendo a nossa reflexão, a nossa oração, né, que nós não fizemos. Já entramos falando dos problemas, né, e acabamos até pulando essa parte. Então, antes de a gente começar o nosso conteúdo propriamente dito, acho que é bom a gente refletir e entregar nossas aulas aí na mão de Deus, né? Alguém gostaria, gente, de fazer a oração inicial? Alguém se habilita? Quando eu projeto aqui, eu não consigo ver vocês, né? Tem que interromper. Gente, deixa eu só ver se eu... Não. Como que faz para mudar? Deixa eu só ver como que eu faço para mudar aqui, para eu conseguir ver vocês na minha tela. Salas simultâneas, não? Alguém sabe me dizer? Enfim. Vê se tem a opção aí, Gallery View. Nossa. Em cima ali, canto superior direito. Não. Não tem, ó, só tá aparecendo a opção de... Tá aparecendo só a minha webcam só. Tem um botãozinho aí em cima, que provavelmente esteja em cima da câmera da senhora, que aparece quantas imagens a senhora quer que apareça. Aí provavelmente esteja aparecendo só para quem tá falando. Aparecer só a foto de quem tá falando. Não sei arrumar nesse computador. A senhora pode clicar nesses botãozinhos que aparecem mais quadradinhos. Pois é, então... Isso eu consigo fazer no meu computador. Aqui que eu tô no computador da faculdade, não tá dando certo não, mas tudo bem. Também não vai atrapalhar a nossa aula, né? Depois eu vejo aqui por que tá assim. Vamos lá, então. Salveta falou, né? Que se habilita a fazer a nossa oração inicial, é isso? Tá. Pode fazer, Salveta. Tá bom. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelo dia. Agora nós vamos começar mais uma aula. Por favor, ajuda-nos a compreender e praticar, Pai. Abençoe todos nós que estão aqui. E obrigado porque você estava conosco e você vai continuar sempre conosco. Nós entregamos esse momento em tuas mãos. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá, gente. Eu queria ver a cara de vocês, porque eu ia falar para vocês que eu estou acompanhando a atividade de vocês aí, né? Essa semana vocês estão na semana de muitas atividades? Vocês estão na semana de recepção dos alunos, é isso? Não é isso. E eu vi que vocês estão levando seríssimo aquele jogo de guerra do sexo, gente. Eu achei o máximo aquilo. Achei muito legal. E é óbvio, né, que nós, mulheres, seres superiores, estamos, né, sempre à frente do sexo masculino. Sim. E não seria diferente na competição aí, né, entre vocês. Apenas fatos. Eu nunca ouvi tanta verdade em uma aula de direito na minha vida. Apenas fatos dessa aula.
Falou pouco, falou bonito, professora. Mandou bem, mandou bem. Ai, gente. Dominamos, Deboche, vocês olha o não deboche. sabem, mas nós dominamos o mundo desde Direito sempre. é igualdade. Igualdade, Mas nossa superioridade. Vamos trabalhar com equidade, Direito né? Mas é melhor ainda. Cala a boca. Eu tô amando. Eu adoro essa competição. Eu tô amando, gente, acompanhar vocês pelos stories lá da faculdade do IAP. Amando. Não perco um. Mas vamos lá, então. Agora vamos falar de direito, né? Nós não estávamos falando. Mas vamos passar para o que nos interessa. Bom, gente, antes de nós iniciarmos, né, a trabalhar a legislação empresarial propriamente dita, é interessante, é importante que a gente faça uma análise do contexto histórico, né, dessa disciplina, que eu acredito que, não que as outras não sejam importantes, mas eu acredito que para quem esteja fazendo, né, cursando aí, que pretenda ser um gestor ou um contador, ela é de extrema importância, né, ela está muito associada ao exercício da profissão de vocês, né? Então, vocês vão fazer essa análise no decorrer, né, da nossa matéria. Então, a gente vai falar aqui o que é um empresário, o que é uma empresa, como que a legislação ela trata, né, essa relação empresário-empresa, porque a necessidade, né, de regularizar essa atividade, né, essa atividade empresarial, né, e, enfim. E o quanto isso é importante, quais são os reflexos, né, para o exercício dessa atividade em si, que é executado, né, por vocês, administradores, contadores, empresários, futuros empresários, né, porque muitos acabam fazendo administração, contabilidade, até para gerir a sua própria empresa. Tá? Então, é uma disciplina que acredito que vai colaborar muito, né, para a formação acadêmica de vocês. Então, só que antes de a gente adentrar, né, nas regras em si, é necessário a gente fazer essa análise do contexto histórico do direito empresarial. Por que é importante a gente estudar esse contexto histórico? Até para a gente entender como que o legislador ele chegou, né, à conclusão de regulamentar essas regras da forma com que é feita hoje, né? Então, primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né, por que houve essa necessidade de regulamentar uma atividade empresarial? Será que de existir aí um direito específico, um ramo do direito específico para tratar sobre esse conteúdo, sobre essa matéria que é o direito empresarial? Será que o direito civil não fazia isso? Né? Será que não era suficiente as regras lá postas pelo direito civil, já que o direito civil ele trata do direito privado, das relações entre pessoas? Afinal de contas, uma atividade empresarial, nós vamos ver, poderia se encaixar, né, nesse contexto, relação entre pessoas. Né? Por que da necessidade de se regulamentar o direito empresarial como um ramo autônomo? E isso a gente só consegue entender se a gente for, né, buscar o seu contexto histórico. E analisando esse contexto histórico do direito empresarial, a gente tem que voltar muito tempo atrás, né? A antiguidade, na era pré-histórica. Por que a gente tem que voltar? Porque a gente precisa fazer uma análise do que e como surge o comércio. Antes da gente falar propriamente dito sobre a evolução histórica do direito empresarial. A gente precisa antes entender o que é comércio e como surge o comércio, porque o comércio ele é o objeto do direito empresarial, né? Nós vamos ver que a gente pode considerá-lo como objeto do direito empresarial. Então, o que nós vamos discutir aqui nas nossas aulas de hoje? Quais são os tópicos que nós vamos conversar aqui na nossa aula de hoje? Primeiro, o que é o comércio, ou a evolução histórica do comércio, a circulação de riquezas no comércio, que é consequência, né? Aí depois as fases desse direito comercial,
que antes, né, de surgir direito empresarial, esse ramo do direito, ele era denominado direito comercial. E esse direito comercial, então, ele se desenvolveu em 3 fases. Tá? Nós tivemos a primeira, a segunda e a terceira fase aí do direito comercial, tá? Que vem a ser comércio. Olha só, como vocês acham, gente, que surge o comércio dentro desse nosso contexto histórico? Como vocês definiriam aí o surgimento do comércio? Se vocês quiserem falar, ou se vocês quiserem colocar lá no chat, como surgiu o comércio? De onde surgiu o comércio? De que necessidade surgiu o comércio? O que é o comércio para vocês? Como vocês definiriam comércio? Podem falar, gente. Vocês estão aqui? Cara, eu boto fé que o comércio surgiu lá na escravidão, né? Porque eles precisavam negociar a galera lá pra comprar. Os burgueses compravam a galera pra servir eles. Então, acho que o comércio começou daí. Existia o comércio também, né? O Jader coloca troca de bens. Bem antes com as trocas. Com as trocas, escambo, né? coisas, tipo, O antigo Escambo. uma carne, eu tinha que dar, ia trocando antes de surgir o dinheiro, antes de surgir essas coisas. Já É verdade. lá desde o escambo. Mas por que, gente, que o ser humano ele tem a necessidade de fazer o escambo, de fazer essa troca de bens? Para quê? Porque eu tenho uma coisa aqui, eu não quero ter o trabalho de pegar aquilo lá e você tem isso aí, nós troca, resolvido. Davi. Olha só, a gente tem que pensar até um pouco antes, por isso que é legal a gente entender essa parte do contexto histórico. A gente tem que pensar até um pouco antes disso mesmo, na fase pré-histórica de fato. O homem, gente, ele para sobreviver, ele tem a necessidade do quê? De se alimentar, não é? E como ele se alimentava quando ele começou a viver em sociedade, começou a viver em comunidade? Ele tirava alimento da natureza, era caça, era pesca. Ok. Aí nós temos uma fase da história que nós tínhamos os povos nômades, né? Então, os povos, aquela sociedade, né? Nós podemos considerar uma sociedade, as pessoas que estavam reunidas, elas se fixavam em um local, aí daquele local elas tiravam o alimento, aí quando o alimento já era escasso, o que ela fazia? Se mudava para outro local, e dali tirava o alimento. E quando se tornava escasso, ia para outra localidade. E aí surgem os nômades. As primeiras relações comerciais que a gente encontra nesse período histórico já vem lá dos nômades, dessa necessidade para a sobrevivência de que você, né, de tirar o seu alimento da própria natureza. Então, se a gente for fazer uma análise histórica, a gente tem que voltar bem lá atrás. Mas o que vocês colocaram também faz parte dessa evolução histórica. A troca de bens, ou mesmo quando a Pablini fala, a escravidão também existia o comércio, que era comercializar pessoas, né, que eram tidas como bem naquela época. Então, escravo não era considerado sujeito de direito, não era considerado pessoa, era considerado um bem, um objeto. Assim como eu tenho aqui essa garrafa de água, a pessoa tinha o escravo, imagina, né? Mas, enfim, esse contexto histórico também compreende aqui essa evolução, né, da nossa matéria. Então, desde antes lá, né, o princípio da importância da regulamentação desse direito empresarial, que nós sabemos já que é um ramo do direito privado, ele já tem esse início lá nos povos nômades, né? Porque eles sempre procuravam produtos que garantissem a sua sobrevivência. De início, eles buscavam, né, incansavelmente, esses produtos fazendo essa circulação, né, de um local para outro. Então, essas pessoas, elas passaram, esses nômades, diante de algumas dificuldades, eles passaram a se fixar em determinados locais. Eu tô cansada, né? Ou por questão de idade, não consegui mais se locomover, né?
procurar alimentos em outra localização, eles passaram a se fixar. Quando eles passaram a se fixar, A professora caiu? Vê se ela se machucou. Certeza. O que você falou, Petel? Uma determinada localidade, eles começaram a ter essa Professor, não dá pra entender nada, tá tipo remix aí. de trocar bens, né, de trocar objetos. Para que eles possam ter Querida, linda, professora maravilhosa, não estamos te ouvindo, tá travado, tá parecendo remix. Eu acho que ela também não tá ouvindo nós, mano, porque tá na internet. A bicha deve estar falando sozinha, mano. alimentos para sua sobrevivência. Então, ela voltou a ser terrível mesmo de alimentos, né? E agora? Voltou? Oi, Carla. Rebeca aqui. Problema, mas tá conectado. Travou tudo. Não o quê? Ainda não. Ah, não voltou. Tá com voz de Tá, robô. pera lá, gente. Calma lá. Eu já pensei que eu tô com voz de robô. Eu vou tentar acessar pelo meu celular, então, peraí. Deixa eu continuar a do celular. Gente, como é difícil, né? Será que é porque... Mas a internet minha... Essa necessidade, né? Dessa troca. Ué, gente, ó. Deixa eu ver se eu consigo entrar na aula aqui pelo celular. A gente continua pelo celular daí. Ó, ficou uma delícia agora. Ficou bom? Voltou? Aham, agora tá top. Tá te ouvindo bem. Só não tá aparecendo na tela, mas tá te ouvindo. O vídeo tá travado, mas graças a Deus a voz tá saindo. Tá bom. Vamos lá, então. Então, posso continuar, então, daqui. A gente parou de ouvir quando você falou nômade. Os nômades, tá. Boa noite. Nossa! Meu Deus! Então, essa evolução histórica do direito, para a gente entender essa evolução histórica do direito comercial, a gente tem que voltar desde lá dos nômades, né? Porque eles tinham a necessidade de tirar, né, de buscar o alimento, né, da região em que eles se encontravam, e aí, quando esse alimento se tornava escasso, eles se mudavam. E aí, diante de algumas dificuldades de realizar essa mudança, de vir de lá para cá, daqui para lá, eles começaram a se fixar. E foi nesse momento em que inicia os atos de comércio, que se inicia a necessidade de troca, tá? De alimentos mesmo para sua própria subsistência, para sua própria existência, ok? Então, nós podemos dizer que isso se inicia desde lá dos nômades. Aí, quando eles começam a se fixar, a gente tem um surgimento de um segmento que nós conhecemos hoje como a agricultura, ou seja, o homem, ele passa a tirar da terra o seu alimento, ele começa a produzir o seu alimento para garantir a sua subsistência. E aí nós temos uma outra figura bastante importante nessa evolução do direito comercial, que são os fenícios. Que são os fenícios? Os fenícios, como eles passaram a produzir alimento, eles sentiram a necessidade também do quê? De trocar esse alimento com outros povos, né, por outros alimentos da qual eles não conseguiam produzir. Então, começou, então, aí a comercialização,
né, começou aí, então, a comercialização de produtos, tá? Então, esses fenícios... Você tá passando slide? Tô, não tá aparecendo para vocês? Pra gente não tá. Peraí. Agora. Tá, agora tá. Foi. Foi? Então, esses fenícios, né, eles são povos que foram importantes para essa construção histórica. Por quê? Porque aquela população que vivia, né, da agricultura, que produzia, eles passaram, então, a comercializar esses produtos que eles tinham, né, com abundância. E eles faziam isso por meio do quê? Do comércio marítimo, né? Eu não sei se vocês têm acesso, né? Tem coisas que vocês não têm acesso. Mas no Netflix tem um seriado que chama Vikings. E quem já assistiu Vikings vai se lembrar dessa parte da história, né? Porque os Vikings... A Ragnar, isso aí, Lord Ragnar. Os Vikings... Isso, então o pessoal assiste, né? Os Vikings, eles faziam esse comércio, nós poderíamos, né, nos associar esses fenícios aos Vikings, porque eles faziam esse comércio marítimo, eles saíam lá da sua terra para ir buscar, não só comercializar, é que ali, dentro daquele contexto, eles buscavam o quê? Explorar, né, outros territórios e buscar outras riquezas, né, contexto histórico dos vikings. Mas só para a gente fazer essa associação, para a gente entender. Aqui, os fenícios, eles levavam o comércio para fazer as trocas nas grandes feiras. Tá? Então, eles foram bastante importantes para essa evolução histórica do direito ambiental, porque aqui a gente já começa a ver surgir essas relações de troca de produtos. E com qual objetivo? Com o objetivo de riqueza, né? De angariar lucro, tá? Então, esses fenícios, né, ou também chamados como povo do mar, eles foram importantes aí para essa contextualização histórica do direito ambiental. E eles faziam esse comércio por meio do escambo, que alguém comentou no início da nossa aula, né? Então, nesse período da antiguidade até a metade da Idade Média, nós tínhamos uma economia que era toda baseada no escambo, tá? Que nada mais é do que a troca de mercadoria. E aí, né, esse comércio, ele sofre uma outra grande transformação. Por quê? Porque aí nós temos uma fase dos feudos, né? E aí nós temos, então, as grandes propriedades, onde os senhores feudais, eles redistribuíam as suas terras, né, para outras pessoas produzir. E essas pessoas, então, elas passaram a produzir nas terras dos senhores feudais em troca de alimento e moradia. O que hoje nós consideraríamos um trabalho escravo. Mas, enfim, naquela época, tudo normal, tudo correto. E aí, nessa fase, como esses senhores feudais, eles eram autossubsistentes, ou seja, eles conseguiam produzir, por meio dessa mão de obra barata, tudo que era necessário para a sua sobrevivência, do bom e do melhor, houve uma estagnação dessa fase de escambo, dessa fase de comércio, de troca de mercadoria. Então, nessa fase aqui dos feudos, o comércio, ele não evoluiu. E aí nós tínhamos uma classe que ela era marginalizada, que era a classe dos burgueses, tá? Então, nessa fase aqui, os burgueses que não tinham terra, né, que moravam nos perímetros urbanos, nas cidades, que iam surgindo, né, devido àquela comercialização realizada lá pelos fenícios, pelas trocas, né, de mercadoria, pelas grandes feiras, né, que eram realizadas lá 1 ou 2 vezes por ano. Ali surgiam algumas cidades, algumas sociedades ali, e ali surgiu, então, esses burgueses, que, nessa época aqui, não tinha, né,
vamos dizer assim, expressividade social, né? Eles eram, na verdade, marginalizados. E para sobreviver, eles precisavam, então, exercer outras atividades, como o comércio, né? Como a troca. E aí, esses burgueses, eles passaram, então, só que como eles viviam disso, de troca de mercadorias, eles começaram a sentir a necessidade do quê? De encontrar uma mercadoria que fosse padrão, ou seja, que todos os povos também quisessem ter. E ela se tornaria, então, ali a moeda oficial para se regularizar aquela troca, aqueles campos. E isso eles encontraram onde? No metal, né? No ouro, né? E aí foi que criou lá, que surgiu o tal do lingote, né? O que é o lingote? Era o nome dado para uma barra de ouro que tinha ali uma marcação. Então, sempre que você tinha uma barra de ouro, que todos os povos queriam, né, aquele ouro, que tivesse uma marcação, ele sabia que aquela barra de ouro ela tinha uma pureza, né, e ela tinha uma qualidade que poderia ter valor, né, que poderia ser considerado com um valor. E aí, então, os burgueses chegaram nessa padronização. Então, eles começaram a fazer troca de mercadorias, mas usando uma mercadoria padrão para isso, que era o tal do lingote, que nada mais é do que o ouro, né? E aí, essa burguesia começou a crescer, né? O comércio começou a crescer, houve toda aquela questão da evolução dentro da Europa, então, século XI, vocês devem conhecer melhor que eu, essa parte da história. E quando a burguesia ela começa a crescer e esses atos, essas trocas de mercadoria começam a se tornar numerosa, eles começam a sentir a necessidade, e aí nós temos um núcleo urbano também em expansão, eles começam a sentir a necessidade de regularizar, de regulamentar essa atividade, que nada mais é do que a troca de mercadoria que era realizada por esse grupo social que foi conhecido, então, como a burguesia, tá? Os burgueses, né? Então, o comércio, ele passou a ser esse conjunto de atividades que visava facilitar, então, essa troca de mercadorias entre as pessoas, que era, portanto, realizada basicamente no slide anterior, rapidinho? Oi? Você pode voltar no slide anterior rapidinho? Só um minutinho aqui. Esse? Ah, tá. Eu queria só ver o nome dos países, o nome dos lugares, Gênova e Veneza. Isso. Obrigado. Porque essa burguesia, ela cresceu ali, né? Principalmente na parte ali da Itália, tá? Dos países ali que eram fazia margem ali com a Itália, porque a burguesia ela surge ali, né, da Itália. Se vocês forem assistir as videoaulas que está lá, eles trazem esse mapa bem interessante, tá? Então nós temos aí, então, né, as pessoas produzindo, né, que aquilo que as pessoas produziam passavam a ser a riqueza de um determinado povo, né? E o comércio, ele nada mais é do que a atividade humana que põe em circulação essas riquezas que eram produzidas por aquele povo, tá? Isso vem a ser, então, o comércio. E qual a finalidade do comércio? Colocar em circulação essas riquezas, tá? Só que, olha só, e aí vem a evolução histórica, né? Feita essa introdução aí em relação ao que é o comércio, qual o seu objetivo, a sua finalidade, que é colocar em circulação aí essa riqueza produzida pelo povo, vem junto, né, a evolução histórica do direito empresarial. Então, o direito empresarial, ele passa por 3 fases. E ele já existe, gente, desde os primórdios da civilização humana, né? Lá no Código de Hammurabi, que é o primeiro código que traz normas positivadas, descritas, né, postas, que devem ser
cumpridas pela população, nós já tínhamos também regulamentado o direito comercial. Então, ele trazia lá, por exemplo, empréstimos a juros. Ele regulamentava como deveria ser realizado esses empréstimos a juros, que nada mais é do que comércio, comercialização. Os contratos, como deveriam ser criados e executados os contratos. O Código de Hammurabi já trazia esse tipo de normatização, de regulamentação. Então, esse direito empresarial, essas normas em relação que regulamenta essa atividade, né, de comércio, ela já existe desde sempre, justamente porque o homem ele tem essa necessidade de, para a sua subsistência, para a sua sobrevivência, realizar essas trocas. Tá? Então, lá na Idade Média, nós temos a primeira formação aí do direito comercial. Tá? E esse direito comercial que se inicia lá nessa Idade Média, ele ganha força justamente nessa fase aí da burguesia, né? Onde já há o fortalecimento dessa economia monetária. Aí nós temos já a partir do século XII os ofícios, né, as corporações de ofícios, que nós vamos falar mais adiante, que compreende a segunda fase dessa evolução do direito empresarial, porque daí existiu essa necessidade, né, dos burgueses de se organizarem em relação a essa atividade que eles exerciam, tá? E aí depois, né, passa pelo direito canônico ainda na segunda fase, e aí a terceira fase, que é o direito que nós temos hoje, o direito moderno, né, direito empresarial moderno. Mas vamos falar um pouquinho especificamente sobre cada uma dessas três fases que o direito empresarial passou para chegar no que nós temos hoje, tá? A primeira fase, então, lá no século XII, né, que durou do século XII até o século XVIII, tá? Que foi conhecida como período subjetivo ou corporativista. Nessa fase, o direito comercial, ele era tido assim como um direito fechado e classista. Por quê? A princípio, né, apenas algumas classes de pessoas que tinham acesso a essas regras, que poderiam submeter-se a essas regras, tá? Então, somente as pessoas que eram matriculadas em uma determinada corporação de mercadores é que poderiam submeter-se e ter acesso, né, a essas regras, ser protegido por essas regras que foram criadas aí para regulamentar esses atos de comércio. Então, só os comerciantes que pertenciam a uma corporação teriam direito de se utilizar desse conjunto de normas corporativas. Então, essa foi a primeira fase do direito empresarial, tá? Então, nessa época, né, as pendências entre os mercadores, elas eram decididas sem grandes formalidades, em apenas acordos e dependia dos usos e costumes de cada região. Então, utilizava-se para dirimir os conflitos ali entre os comerciantes do bom senso. Não existia o que nós temos hoje, uma norma posta, né? Uma legislação pronta, um código civil. Não. O caso era levado, né? Existia uma corte, o caso era levado para aquela corte, onde tinha lá um soberano, e aí ele decidia conforme a situação fática, né, conforme o fato posto. Então, ele usava do bom senso para chegar à melhor solução para aquele conflito. A segunda fase, tá, ela já é chamada de período objetivo, né, objetivista. Tá? Ela se inicia lá com o liberalismo econômico. Gente, olha, só para a gente entender um pouquinho melhor aqui dessa primeira fase. Então, essa primeira fase, ela começa lá com os burgueses, né? Quando eles veem essa atividade, né, crescendo, essa atividade de comercializar crescer, e aí eles sentem essa necessidade de regularizar essa atividade, e aí eles buscam os dois grandes institutos que existia naquela época para auxiliá-los nessa regularização, que eram os feudos, né, os senhores feudais, que tinham bastante força política, e a igreja,
Na época, a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela estava também se expandindo lá, junto com o direito canônico. Então, ela também tinha uma força expressiva, né? Uma força política expressiva. Só que, tanto os senhores feudais quanto a Igreja Católica, eles não quiseram se envolver, né, com os burgueses para regularizar essa sua atividade. Por isso surge a necessidade deles se organizarem e criarem essas corporações, tá? Onde, né, quem era associado, vamos colocar assim, né, quem pertencia àquela corporação de mercadores poderia utilizar, né, da proteção que ela tinha para solucionar o seu conflito. Tá? A justificativa dos senhores feudais para não colaborar ou não intervir para criar essas regras para os burgueses era de que eles eram seres superiores, não precisava daquilo, eles eram autossuficientes. E da igreja, porque a igreja ela condenava o lucro, tá, gente? E qual que é o principal objeto da comercialização dos burgueses? O lucro. Eles querem tirar o lucro. Então, se eu tenho uma mercadoria, essa mercadoria ela é escassa, eu vou obter um maior lucro. Então, a igreja condenava, você está usando da necessidade para obter lucro. Ela condenava essa prática, por isso ela também não quis se envolver para regularizar esses atos comerciais. Por isso a necessidade dos burgueses se organizarem e criarem as suas próprias, né, corporações. Tá? Aí a segunda fase já é uma fase em que os senhores feudais não têm tanto poder, né? Já está numa fase em que há o liberalismo econômico, onde a expansão urbana ela é maior ali, e aí é enfraquecido. Os senhores feudais eles estão enfraquecidos, e aí vem também a questão da monarquia, né? Surge aí a monarquia como forma de Estado, né, para regularizar ali a sociedade. Então, nessa segunda fase, nós temos uma monarquia, aonde esses burgueses recorrem a essa monarquia para regularizar de uma forma mais ordeira essas relações, tá? Essas relações econômicas, essas relações de comércio, e o rei toma para si isso, só que quando a gente fala de monarquia, né, quando a gente fala de regulamentação do Estado, nessa fase, ele vai pensar em quem? Em si, né? Sempre tirando benefício para si também dessa situação. E aí nós temos nessa fase aqui, nessa segunda fase, imperando também o liberalismo econômico. Então, nós não tínhamos uma intervenção estatal para as relações contratuais. Aqui, o Estado deixava de forma livre. As partes, elas poderiam realizar o contrato, e aquele contrato realizado pelas partes, ele deveria ser executado da forma com que ele foi pactuado. Então, nós tínhamos ali como base o princípio da autonomia da vontade, e o Estado não poderia intervir naquele contrato, naquela relação liberal. Tá? Então, se, por exemplo, um contrato nessa fase fosse desequilibrado por algum motivo que fosse imprevisível, a minha embarcação que estava trazendo a mercadoria da qual eu tinha que te entregar virou em alto mar, teve uma tempestade, enfim, se perdeu, azar seu, você tem que me entregar. Se você não me entregar, nós vamos lá, olho por olho, dente por dente, você vai perder a sua vida, a sua família, enfim. Não existia intervenção do Estado aqui para regularizar essa situação, tá? Para devolver equilíbrio para essa relação contratual. Então, nós tínhamos esse princípio aí da liberdade econômica imperando, do liberalismo econômico. Então, quem regulava preço era mercado, né? Então, o Estado não vinha, não existia subsídio, então, se está faltando trigo para fazer pão, quem tem trigo pode jogar o preço lá em cima, sem problema, porque é o mercado que vai regularizar essa questão econômica, porque nós vivíamos ali num liberalismo econômico, tá? E aí nós temos uma figura bastante importante nessa fase, que é Napoleão, né? Nós tínhamos uma participação direta aí de Napoleão nessa segunda fase aqui do direito empresarial,
tá? Então, aqui foram abolidas as corporações e estabelecida, então, uma liberdade de trabalho e de comércio extensiva a todos que praticassem determinado ato previsto em lei. Então, tanto no comércio quanto na indústria ou outras atividades econômicas, independente da classe. Então, se eu praticava um ato de comércio que era regulamentado pelo Estado, pela monarquia, se eu praticava aquele ato de comércio, eu poderia, então, né, me utilizar dessas normas estabelecidas pelo Estado para regularizar a minha situação. Então, nós temos uma fase em que o ato de comércio ele é importante para definir se trata-se ou não de um direito comercial, né, de uma legislação comercial aqui, tá? Então, a base desses direitos, nessa segunda fase, são os atos de comércio. Então, o que são esses atos de comércio? Todos os atos praticados habitualmente com o objetivo de lucro por mediação, circulação ou intermediação de bens, poderia ser considerado, portanto, um ato de comércio. Então, qualquer ato jurídico, ou seja, o que é ato jurídico? O próprio nome diz, né? Jurídico porque tem respaldo na lei, né? Tem uma previsão legal ali, tem uma implicância na lei. Então, qualquer ato jurídico que tivesse essa obtenção de lucro por meio da circulação de bens e serviços, poderia ser considerado ato de comércio. Só que qual foi o grande problema aqui dessa segunda fase do direito comercial, que tinha como base esse atos de comércio? Algumas atividades ficavam excluídas desse conteúdo jurídico. Então, por exemplo, se ato de comércio é só aquilo que coloca em circulação bens e serviços, será que a instituição de ensino poderia ser considerada como ato de comércio, né? E aí outros exemplos que não se enquadrariam. E esses atos de comércio, eles deveriam estar previstos na lei como ato de comércio para ser considerado ato de comércio. Então, nós tínhamos uma outra situação aí que era bastante limitadora, né, para o direito comercial. Então, só poderia ser considerado ato de comércio aquele ato que estava previsto na lei. E aí nós tínhamos, sempre que surgia um ato de comércio novo, o Estado ele tinha que ir lá e legislar sobre aquele ato de comércio. E o Estado ele não conseguia acompanhar. Por quê? A gente sabe, né? O mundo está em evolução e o mundo evolui, a economia evolui e surgem novos atos de comércio. Imagina se hoje nós tivéssemos essa teoria ainda sendo adotada pelo nosso ordenamento jurídico. Imagina com o e-comércio, com o comércio da internet. Como que ficaria, né? Nós teríamos um direito comercial no tamanho do mundo, né? Então, essa fase, ela também sofreu muitas críticas, né? Muitos doutrinadores acabaram criticando, e juristas também, porque era impossível, né, de se aplicar a todos os atos de comércio previstos em lei e outras relações jurídicas que não se enquadravam ali naqueles atos de comércio previstos em lei. Então, houve a necessidade do direito evoluir para uma terceira fase, né? Que terceira fase é essa? É uma fase da qual nós vivemos, que ela ainda está em construção, ela ainda está em elaboração. E aqui nessa terceira fase, ela é conhecida como subjetivista. Então, um direito, aí já muda-se até a denominação desse direito, não se chama mais direito comercial, aqui nós temos o direito empresarial, onde considera-se para a regulamentação dessas normas o sujeito que exerce essa atividade, que é a atividade empresarial. Então, nós temos para essa terceira fase como foco não a atividade empresarial em si, mas o empresário. Então, as normas, as regras, elas vão se basear para saber se aquela relação vai ser regulamentada ou não pelo direito empresarial, o sujeito que exerce essa atividade. Quem é esse sujeito? O empresário, tá? E quem é o empresário para o direito? Empresário para o direito?
está previsto lá no artigo 966 do Código Civil, do atual Código Civil, considera-se empresário para o sujeito quem? Aquele que exerce uma atividade com habitualidade, ou seja, todos os dias, de forma habitual, com organização, então, de forma organizada, né? Eu tenho uma produção organizada e com a obtenção de lucro. Tá? Então, se eu tenho uma pessoa que exerce uma atividade de forma habitual, organizada e com obtenção de lucro, eu tenho aqui um empresário. Tá? A professora Ana Paula, ela produz docinho para vender na faculdade. Então, eu, de forma habitual, todos os dias, tenho lá a Pabline e a Carla, que me ajuda, né? A Pabline, ela, sei lá, dá o ponto no doce e a Carla enrola o doce. Então, tem uma produção organizada. Rola o doce e coloca nas forminhas. E a professora Ana Paula comercializa na faculdade. Então, tem uma produção que é organizada. E qual que é a nossa finalidade? Lucro, né? Dinheiro. Então, então a professora Ana Paula é uma empresária. Sim. Mesmo sem a formalização, mesmo sem estar formalizada, eu posso ser considerada empresária. E como empresária, eu estou, portanto, protegida pela legislação empresarial. Posso aplicar as minhas relações à legislação empresarial. Tá? Então, nós temos aí, nessa terceira fase, né, essa tendência, né, de atividade não mais sendo caracterizada pelos atos de comércio, e sim, né, pelo exercício profissional de uma atividade que é organizada e que tem como finalidade ali, né, a obtenção de lucro, né? Ela é organizada para quê? Para colocar em circulação bens e serviços também, né? Mas sempre com o objetivo de angariar lucro, tá? Gente, resumidamente, muito resumidamente aqui, eu passei para vocês um pouco dessa evolução histórica. Fala, quem tá falando? Como que se deu o início da terceira fase? Ah, sim. Qual foi a transição ali? Isso. Então, esse atos de comércio, essa segunda fase do direito comercial de atos de comércio, ele perdurou até bem pouco tempo atrás. Tá? Nosso Código Comercial, ele era de 1850. Ele está em vigor, na verdade, até hoje. Tem uma parte do Código Comercial que ele ainda está em vigor. Mas a sua revogação, ela se deu mesmo, efetivamente, com o Código Civil de 2002. Então, só houve essa transformação, vamos falar aqui do ordenamento jurídico brasileiro. Para o ordenamento jurídico brasileiro, essa transição, né, do direito comercial, que considerava os atos de comércio, que foi o que nós adotamos a princípio, lá no Código Comercial de 1850, ele perdurou até próxima década de 80. E juridicamente falando, só houve essa alteração na legislação em 2002, de forma efetiva. Os tribunais já aplicavam de forma diferente, a jurisprudência já trazia de forma diferente, mas essa mudança só ocorreu dentro da nossa legislação a partir de 2002, com o Código Civil, com o novo Código Civil. Então, olha só, essa transição, né, da segunda para a terceira fase, ela ocorre bem recentemente, ali, década de 80 para cá, tá? Gente, olha só, isso foi, assim, muito, muito resumido. Então, eu acho importante, eu vou tentar, né, mudar lá o portal para vocês terem acesso, porque os videozinhos, eles explicam de uma forma bem mais detalhada. Então, é interessante que vocês assistam. Antes da gente finalizar, que eu tenho só um minutinho para finalizar, eu vou colocar para vocês aqui no chat o link desse Padlet aqui. Eu vou voltar aqui a minha... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o link, copiar para vocês, porque isso vai ficar de atividade para vocês, tá? Rapidinho aqui, deixa eu voltar ao compartilhamento de tela. Gente, esse link aqui, ó, desse Padlet.
Entrem nesse link, ó. Eu vou voltar ao compartilhamento da minha tela, que eu vou mostrar para vocês aonde que vocês vão. Vocês vão entrar aqui, ó, nesse Padlet. E aqui nós vamos compartilhar algumas informações. E o que eu quero que vocês façam aqui como atividade para a próxima aula já. Eu quero que vocês acrescentem aqui nesse mural, nesse Padlet, o que vocês, né, conseguiram absorver, tanto da nossa aula, como depois de assistirem as videoaulas, qual a importância desse contexto histórico, dessa evolução, dessa contextualização histórica para o direito ambiental, para a compreensão desse direito ambiental, tá? Então, eu quero que vocês compartilhem aqui comigo a opinião de vocês. Eu não quero que vocês façam pesquisa, não, eu quero que vocês compartilhem aqui realmente, efetivamente, a opinião de vocês, tá? É pessoal. Vocês estão conseguindo entrar? Vocês conseguiram acessar? Tentaram? Conseguiram? Alguém tentou entrar, gente, nesse link? Professor, eu ia tentar. Foi justamente a hora que a senhora empurrou de clicar. Ah, tá. Mas tentem entrar aqui, ver se vocês vão conseguir. Aqui. Vocês ainda estão conseguindo ver, né? Isso, ó. Aí vocês vão ver como que vocês farão esse compartilhamento, ó. Vocês vão vir nesse maisinho aqui e vai abrir uma caixinha como essa. E aqui vocês podem escrever, colocar título, vocês podem fazer o upload de um artigo, vocês podem colocar um link, vocês podem até fazer por voz, por áudio. Ah, eu tô no celular, tá difícil escrever? Faz um áudio. Faz um áudiozinho ali e coloca aqui a sua opinião, coloca aqui a sua pessoal mesmo de vocês, tá bom? Ou que vocês acharem importante compartilhar com o resto da turma. O professor estava pesquisando e eu achei uma reportagem muito interessante que explica, né, essa importância dessa contextualização histórica. Compartilhe, pode compartilhar aqui também, ou só uma imagem, podem compartilhar. É importante que vocês entrem e participem aqui desse nosso mural, tá? Porque toda semana, ou cada tópico que a gente for construir diferente, por exemplo, o próximo tópico das nossas aulas é a gente falar sobre o que é empresa e o que é empresário. Vou colocar um outro aqui para a gente discutir também, ok? E eu vou acompanhar esse nosso mural. Tranquilo, gente? Quem sentir dificuldade em acessar, gente, me chama no WhatsApp, tá? Me chama no WhatsApp que a gente vai conversando. Eu preciso encerrar a aula agora. Gente, obrigada pela participação de vocês, tá? Desculpa aí a correria, porque 1 hora eu acho muito pouco. A gente consegue falar quase nada, né? A gente consegue discutir quase nada. Acho que eu vou preparar aulas com mais prática, né? Para esse momento síncrono. Mas é que vocês não estavam acessando também o material no mundo, eu não sabia se vocês estavam tendo esse acesso, mas corrigindo isso, a gente já consegue formatar uma aula mais dinâmica aqui pra gente, tá bom? Beleza, gente? Alguma dúvida até aqui? Não? Tudo tranquilo? Não, prof, tudo certo. Então tá, então eu vou encerrar por aqui, tá bom? E a gente volta a conversar. Ah, tá. Gente, quinta-feira eu não vou fazer aula síncrona com vocês, porque eu sei que vocês estão nessa semana aí, né, com outras atividades. Eu vou deixar a aula no portal, tá bom? Por isso é importante a gente verificar se vocês vão ter acesso a essas aulas, ao portal, né, até quinta-feira. Vou deixar a aula lá no portal, então nós não vamos ter esse momento presencial nessa próxima quinta-feira, tá bom? Só na outra semana, ok? Beleza? Quero que vocês fiquem preparados aí para a Guerra dos Sexos. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Professora. Tchau, minha gata. Os homens vão ganhar. Fale. Eu acho difícil. Ah, meu Deus. Falou pouco, mas falou bosta, viu? Relaxa que mesmo com os homens ganhando, eu te mando um açaí, tá, prof? Fica triste, não. Ai, vou até sair da aula para evitar o constrangimento de vocês. Não vai ter, não vai ter. Vocês vão ver, eu vou comer aqui na frente de vocês, açaí. Tchau, gente. Beijo. Tchau.